Muito bom dia, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados da Nação. O Estado da Nação é marcado por um mundo em crise e por tempos difíceis e exigentes devido aos efeitos da pandemia da Covid-19, da guerra na Ucrânia e das mudanças climáticas. Cabo Verde faz parte deste mundo e sofre os impactos das crises. A pandemia da Covid-19 lançou a economia mundial na pior recessão de sempre desde a Segunda Guerra Mundial. A crise pandémica gerou impactos dramáticos na pobreza e nas desigualdades sociais. Provocou o aumento da dívida pública a nível global. Em 2020, a dívida pública disparou em todo o mundo. Teve o maior aumento em 50 anos. A dívida pública nos mercados emergentes atingiu níveis recordes, enquanto nos países de baixa renda subiu para níveis não antes vistos desde o início dos anos 2000. Para além dos efeitos da quebra nominal do PIB, o grande aumento da dívida foi justificado pela necessidade de proteger a vida das pessoas, preservar empregos e evitar uma onda de falências. Se os governos não tivessem agido, as consequências sociais e económicas seriam devastadoras. Estas são evidências constatadas pelo relatório e relatórios do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A guerra na Ucrânia, resultante da invasão da Rússia à Ucrânia, piorou a situação económica, social e humanitária em vários países do mundo, com particular incidência nos países menos desenvolvidos. Mais de 263 milhões de pessoas no mundo estão em risco de pobreza extrema e muitos em situação de fome, particularmente em África. Na África Ocidental, a taxa de pessoas em situação de fome quadruplicou de 2019 a 2022, atingindo 43 milhões de pessoas. A crise da alimentação na região é a maior da década, segundo constata a FAO. Antes do início da guerra, os dados de 2021 indicavam uma dinâmica de recuperação económica global, que se projetava para retornar em 2022 e 2023 aos níveis de crescimento atingidos antes da pandemia. Devido aos impactos da guerra na Ucrânia, o FMI projeta para a economia mundial um crescimento de 3,6% para 2022 e 2023, contra 6,15% registrado em 2021. Portanto, cerca de metade do crescimento projetado. A inflação nos Estados Unidos e em alguns países europeus tem atingido valor mais alto registrado em mais de 40 anos. A incerteza em torno das projeções macroeconómicas é considerável, muito além da extensão habitual. O mundo está a sofrer mudanças climáticas, marcadas por um aumento anormal da temperatura média, ocorrência mais frequente e intensa de fenómenos meteorológicos extremos, como períodos longos de seca severa, intensificação das tempestades, ocorrência de incêndios mais frequentes, escassez de água potável e aumento do nível do mar. Este é o contexto que todos os países do mundo estão a viver. Cabo Verde faz parte deste mundo e sofre os impactos destas crises. As secas severas que aconteceram desde 2017 provocaram quebra na produção agrícola e da contribuição da agricultura no PIB. As famílias rurais foram as mais afetadas. Tiveram quebra na produção e no rendimento, com forte impacto na economia e na situação alimentar e nutricional. Programas de mitigação de seca e de evitar efeitos dos maus anos agrícolas têm sido implementados desde 2017. É em benefício dos agricultores, dos criadores de animais e das famílias das zonas rurais que investimos mais de 2,5 milhões de contos e continuamos a investir para reduzir os riscos dos impactos da seca no rendimento das famílias mais afetadas, assegurar a atividade pecuária e mobilizar a água para a irrigação e para o consumo humano.
No quadro dos programas de mitigação, investimos em trabalhos públicos que empregaram cerca de 53 mil trabalhadores. Bonificamos a ração de animais ruminantes, beneficiando mais de 32 mil criadores. Créditos a taxa de juro zero foram atribuídos através de instituições de microcrédito. Executamos projetos de mobilização de água para a agricultura e gado. Concedemos apoio a atividades geradoras de rendimentos a centenas de famílias. Ação social junto das famílias mais afetadas pela seca, em colaboração com as instituições de solidariedade social, foram realizadas beneficiando mais de 2 mil famílias, sendo 62% chefiadas por mulheres. Estas medidas, que resultam de programas de mitigação que tiveram particular incidência de 2017 a 2019, e a tenacidade e resiliência dos agricultores, criadores e famílias, permitiram resistir aos efeitos da seca e continuar a produzir, mesmo em condições muito difíceis. Foi nestes longos períodos de seca e de crises que aumentamos o consumo doméstico per capita de água canalizada em rede pública de 38 litros por pessoa por dia em 2015 para 64 litros por pessoa por dia. Aumentamos a taxa de cobertura de água domiciliária a partir da rede pública de 66,4% em 2015 para 85,1% em 2020. Ampliamos as estações de desalinização do Sal e de São Vicente, disponibilizando mais 10 mil metros cúbicos de água por dia em cada uma dessas ilhas. Aumentamos a capacidade de produção da praia, passando de 15 mil metros cúbicos dia para 22 mil metros cúbicos dia. Reforçamos a produção de água desalinizada para a Cidade Velha. Instalamos uma unidade de desalinização de água em Ribeira Barca e construímos redes de distribuição de água Ribeira Barca Assumada. Construímos rede de adução de água desalinizada São Domingos, Rui Vaz, São Lourenço dos Argos. Dotamos a zona norte de Boa Vista de desalinização de água e rede de adução para Cabeça dos Tarafes, Fundo das Figueiras e João Galego. Instalamos rede domiciliária e reservatório em Povoação Velha. Instalamos uma desalinizadora com energia solar na Ilha do Maio. Investimos 150 mil contos em São Felipe do Fogo, permitindo o acesso à água a mais de 1.200 famílias e elevação da taxa de cobertura de água canalizada para a ilha para 98%. Estão em curso processos de investimentos para instalação de desalinizadora em Ribeira das Pratas, Tarrafal de Santiago, construção de reservatório e redes de adução de água e distribuição para São Salvador do Mundo, instalação de uma desalinizadora de água na zona de Furna, na Brava, implementação do projeto Água e Saneamento de Santo Antão. Foi nestes longos períodos de seca e de crises que aumentamos de 27% para 43% o uso da rega gota a gota na agricultura, graças aos incentivos criados. Reforçamos o uso das energias renováveis no equipamento dos furos de água para rega, passando de 15 sistemas fotovoltaicos instalados em 2015 para 120. Duplicamos os investimentos destinados à ação do INIDA para a investigação agrária. Estes são alguns dos exemplos para ilustrar que não nos limitamos a gerir as emergências provocadas pelas crises, mas investimos no aumento da resiliência. E vamos continuar a investir para massificar redes de abastecimento de água para garantir a todas as famílias o acesso ao abastecimento de água por meio da rede pública e o consumo médio per capita para subir para 90 litros por dia. Aumentar significativamente a produção e distribuição de água desalinizada e reutilização de água para a agricultura. Massificar o uso das energias renováveis na produção de água para a agricultura. Afetar a água dos furos, poços e nascentes apenas para atividade agrícola. Massificar o uso da rega gota a gota. Aumentar a capacidade de prospecção e perfuração a grandes profundidades. Viabilizar e valorizar
as barragens construídas lá onde é possível. São investimentos que tocam a vida das pessoas, melhoram a sua qualidade de vida e melhoram a resiliência do setor agrário. Mesmo em situação de seca e de seca severa, atingimos de 2016 a 2019 taxas elevadas de crescimento econômico, num quadro de baixa inflação, redução da dívida pública e posição externa forte. A pandemia da Covid-19 interrompeu a dinâmica de crescimento econômico, de consolidação orçamental e de criação de empregos. Prioridades da governação foram alteradas para colocar foco em salvar vidas, proteger o emprego, as empresas e o rendimento, assegurar cuidados e, ao mesmo tempo, investir na recuperação dos impactos gravosos da crise pandémica. À semelhança do que aconteceu em vários países do mundo, a pandemia da Covid-19 provocou em Cabo Verde a maior contração económica jamais registrada, o aumento da dívida pública, o aumento da taxa de desemprego, o aumento da pobreza, o agravamento da segurança alimentar e nutricional das famílias. Segundo o Banco Mundial, Cabo Verde é dos 15 países do mundo mais afetados pela crise económica e social provocada pela pandemia. Fizemos uma boa gestão da pandemia. Protegemos pessoas, famílias, trabalhadores e empresas. Devemos ter orgulho pelo facto de Cabo Verde ser dos 5 países africanos com maior nível de vacinação, muito superior às médias mundiais e à média da África subsaariana. Estímulos de crédito à economia através da política monetária. Medidas de proteção do emprego e das empresas como layoff simplificado, flexibilização do subsídio de desemprego, moratórios no pagamento de crédito, flexibilização no reembolso da dívida fiscal, linhas de crédito garantidas e em condições muito favoráveis e redução de IVA no setor do turismo e da energia tiveram um impacto determinante para evitar a falência massificada de empresas, com graves consequências sociais no emprego e no rendimento. Medidas de proteção e de rendimentos e cuidados, como o rendimento social de inclusão, o rendimento solidário, a estabilização de preços de cereais, o apoio às famílias mais pobres no pagamento de dívidas pelo consumo de água e eletricidade, e o apoio a estudantes na regularização de dívidas às universidades no período difícil de quebra de rendimento das famílias, a redução do IVA de eletricidade sobre a eletricidade, aliás, de 15% para 8%, e o aumento da tarifa social de água e eletricidade de 30% para 50%, beneficiaram milhares de famílias e tiveram um impacto na mitigação dos efeitos da grave crise económica e social provocada pela pandemia da Covid-19. Para além das medidas de mitigação e de proteção face aos efeitos sanitários, económicos e sociais da pandemia, investimos durante as crises no reforço do Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde está mais forte. Dotamos o país de laboratórios de virologia, criando capacidade autónoma de realizar testes Covid-19. Beneficiamos os centros de saúde do país e os hospitais regionais com investimentos de 1 milhão de contos em equipamentos para os serviços de análises clínicas, imagiologia, fisioterapia, estomatologia, obstetrícia e ginecologia. Construímos e equipamos o Centro de Saúde de Santa Maria, Centro de Saúde de São Lourenço dos Órgãos, Centro de Saúde de Assumada, Posto Sanitário de Cancelo, Centro de Diálise de São Vicente, Centro de Terapia Ocupacional de São Vicente. Reabilitamos e equipamos o serviço de imagiologia do Hospital Agostinho Neto e do Hospital Batista de Sousa, o laboratório de análises clínicas do Hospital Agostinho Neto, o banco de urgência reabilitado do Hospital Agostinho Neto. Dotamos o Hospital Agostinho Neto pela primeira vez do serviço de gastroenterologia e o serviço de cuidados intensivos. Temos em construção o bloco operatório da Boa Vista, o centro ambulatorial do Hospital Batista de Sousa e a reabilitação do Hospital de Trindade. O Serviço Nacional de Saúde ficará ainda mais forte,
com a construção do Centro de Saúde de Cidade Velha, Centro de Saúde da Charamonte, em São Miguel, Centro de Saúde de Monte Sossego, em São Vicente, Centro de Saúde de Palmeira, no Sal, Centro de Saúde de Ribeira das Patas, em Santo Antão, Centro de Saúde de Santa Catarina do Fogo, Delegacia de Saúde da Brava, Laboratório de Saúde Pública na Praia, nova maternidade e pediatria do Hospital Batista de Sousa e o novo Hospital Nacional da Praia. A guerra na Ucrânia veio agravar o quadro económico e social do país. Depois da forte contração económica em 2020, o ano 2021 dava sinais claros de retoma. A economia cresceu 7%, com baixa inflação 1,9%. Os efeitos da guerra podem fazer o crescimento económico ficar em 4% e a inflação poderá disparar para 7,9% em 2022. Perante este cenário, a prioridade volta a ser mitigar os efeitos de mais uma crise com impactos gravosos para o país. Para minimizar os efeitos da inflação sobre as famílias e as empresas, temos adotado um conjunto de medidas de estabilização de preços. Sem as medidas de estabilização de preços, a inflação poderia situar-se este ano em 11,3%, bem acima dos 7,9% estimados. Medidas de estabilização de preços têm amenizado os impactos sobre os consumidores, as organizações e as empresas. Nos combustíveis, sem as medidas tomadas pelo Governo, os aumentos médios dos preços poderiam ter se situado entre os 18% e os 21%. Por causa das medidas, ficaram entre os 2,6% e os 4,1%. Evitamos consequências gravosas para as pessoas e para as empresas. As medidas adotadas têm permitido estabilizar os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade e aumentar a capacidade de estoque do milho no país. Os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade não acompanharam o aumento registrado no mercado internacional, graças às medidas mitigadoras definidas e implementadas pelo Governo. Para mitigar o impacto da escalada de preços decorrentes da guerra na Ucrânia, estima-se em 3 milhões de contos o investimento para estabilizar os preços dos produtos alimentares de primeira necessidade, realizar trabalhos públicos para propiciar rendimento às famílias mais atingidas pela insegurança alimentar, reforçar as refeições nas cantinas escolares e bonificar preços de ração animal. Mais de 5 milhões de contos até dezembro deste ano. Será o investimento necessário para o Governo fazer face à crise inflacionista na energia, estabilizar os preços dos combustíveis e da eletricidade, de forma a impedir que valores atinjam níveis catastróficos para as famílias e para as empresas. Para mitigar ainda os efeitos nos rendimentos desta crise inflacionista, foram celebrados para uma primeira fase contratos-programa com todos os municípios no valor de 231 mil contos para investimentos geradores de emprego. Obras realizadas no âmbito do PRA foram retomadas, dando continuidade a uma grande dinâmica de investimentos que permitiu construir e reabilitar mais de 150 quilómetros de estradas e desencravar várias localidades deste país. Um novo pacote de construção e reabilitação de estradas, requalificação urbana e obras marítimas no valor de 35 milhões de dólares, financiado pelo Banco Mundial, irá ser lançado com impacto na dinamização da construção civil, no emprego e no rendimento das famílias de baixa renda. Um forte pacote de construção e reabilitação de infraestruturas desportivas será executado. Mais de 3 mil novos pensionistas do regime não contributivo irão ser integrados a partir de setembro deste ano, permitindo assim rendimento a idosos, uma camada social muito vulnerável às crises. 5 mil famílias serão mantidas no rendimento social de incursão. Neste contexto de crise,
Reforçamos os direitos e a proteção das crianças e dos adolescentes e idosos. No direito à educação, com a subsidiação do ensino pré-escolar, a gratuidade do ensino básico e secundário, o reforço da ação social escolar, o acesso à arte e à cultura através do programa BA Cultura e o investimento na integração de alunos com necessidades especiais e educativas especiais. No acesso ao rendimento social de inclusão, com prioridade a famílias com crianças e adolescentes até 15 anos de idade. Na estruturação de cuidados para aprovação e implementação do Plano Nacional, com a aprovação e implementação do Plano Nacional de Cuidados. Na proteção contra o tráfico de crianças, com a aprovação e implementação do Plano Nacional contra o tráfico de pessoas. No combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Rede de cuidadores de crianças e adolescentes e o maior número de centros de dia e de lazer vão contribuir para que crianças fiquem longe de espaços suscetíveis de violação dos seus direitos. Novos centros de emergência infantil serão criados nas Ilhas do Sal, Santo Antão e em Santiago Norte. A responsabilização parental por negligência e abandono familiar de crianças e adolescentes e por incumprimento da obrigação legal dos pais relativamente ao dever de alimentos irá ser reforçada. Uma justiça amiga das crianças está em fase de implementação. O relatório do Fórum Económico Mundial, sobre a igualdade de género mostra uma evolução positiva significativa de Cabo Verde em matéria de paridade de género, ao subir 23 posições no ranking dos países com maior igualdade. É um estímulo para reforçar as medidas destinadas a promover a igualdade e a equidade. Recentemente aprovamos a lei que define o Estatuto da Pessoa Idosa, conferindo um importante instrumento jurídico, institucional e social para as políticas de proteção dos idosos. Continuaremos a investir no acesso a cuidados e proteção de idosos, no alargamento da rede de cuidados, no acesso a serviços de saúde e na assistência médica medicamentosa. Na proteção às famílias, a habitação é um ponto crítico. O país tem um grave problema de habitação e habitabilidade. A prioridade dos investimentos públicos tem sido a reabilitação de casas de famílias mais pobres, a nível nacional, e o realojamento de famílias que habitam em extensas zonas de barracas nas Ilhas do Sal e da Boa Vista. Na Ilha da Boa Vista construímos 256 habitações para realojamento de pessoas que residem em barracas. Na Ilha do Sal são 550 habitações. São investimentos que, para além da construção das habitações, abrangem arruamentos, construção de redes de água, eletricidade e de esgotos e espaços sociais e comunitários. A curto prazo, estão em curso o lançamento do concurso para a construção de 197 casas sociais na praia e 256 em São Vicente. A reabilitação de 750 casas na praia e contratos-programa já celebrados com as câmaras municipais no valor de 180 mil contos para a reabilitação de casas de famílias mais pobres. A médio e longo prazo, teremos que investir 256 milhões de euros para responder ao déficit qualitativo existente em mais de 40 mil casas. Recursos do Fundo Ambiente estão afetados com prioridade para investimentos em parceria com os municípios para permitir o acesso a famílias mais pobres e vulneráveis à rede de água e de esgotos e instalações sanitárias. O programa Mais para a Eliminação da Pobreza Extrema será acelerado com a criação em breve de um fundo específico para o efeito.
O aumento do desemprego tem sido uma das consequências mais dramáticas das sucessivas crises. Estava a descer em 2019 e voltou a crescer com a pandemia. O desemprego estava a descer em 2019 e voltou a crescer com a pandemia, atingindo de forma particular os jovens. Dados demonstram que as medidas adotadas pelo governo estão no caminho certo para reduzir o desemprego jovem, estimado em cerca de 23 mil jovens. Os programas de formação profissional, estágios profissionais e de empreendedorismo registram altas taxas de inserção no mercado de trabalho. 73,5%, 70,4% e 78,3%, respectivamente. Nos primeiros 12 meses, essas taxas situam-se a uma média de 44,6% e 65,8%, respectivamente. Com a economia a crescer, obviamente, a oferta de emprego aumentará e aumentará também os níveis de empregabilidade. Este caminho certo é no sentido de reforçarmos ainda mais os investimentos, porque está demonstrado que criam grandes oportunidades de emprego e criam oportunidades de empreendedorismo. O programa Startup Jovem financiou 440 projetos, através de créditos concedidos no valor de mais de 1 milhão de contos, e fez com que jovens criassem as suas próprias empresas e criassem oportunidades de emprego para os outros. As oportunidades que se abrem ao nível da economia digital estão a ser preparadas com ofertas de formação e qualificação de jovens e condições fiscais e financeiras favoráveis ao investimento e ao empreendedorismo. A conclusão dos parques tecnológicos da Praia e de São Vicente irá impulsionar o dinamismo da economia digital e a criação de emprego qualificado. Lançamos o programa Aldeias Turísticas Rurais, reforçamos os financiamentos das linhas de crédito e criamos linhas de crédito específicas para startups, agronegócio e pesca semi-industrial. Oferecem oportunidades para os jovens investirem, oferecem oportunidades para a criação de empregos. Existem programas para formação profissional, estágios profissionais, empreendedorismo, assistência técnica e financiamento em condições muito favoráveis. Estamos e vamos reforçar esses programas e vamos torná-los cada vez mais eficazes. O apelo aos jovens é que aproveitem as oportunidades. Apesar das crises, o interesse e a confiança e a procura externa por Cabo Verde para a realização de investimentos e as condições criadas ao empresariado nacional fizeram aumentar a carteira de investimentos privados. Muitos investimentos estão em fase de construção. A sua conclusão gerará mais empregos. A retoma do turismo é um facto e tem efeito direto na retoma do emprego e na criação de novos empregos. Os hotéis registram ocupação alta no verão e há boas perspectivas para o turismo de inverno. Um forte programa operacional do turismo será implementado no período 2022-2026, orçado em 200 milhões de euros e dinamizará a construção civil, os serviços, o emprego e a oferta turística. Os transportes aéreos, o setor mais atingido pela pandemia da Covid-19 em todo o mundo, tem estado em situação de particular dificuldades, quer nas ligações internacionais, quer nas ligações domésticas. A Bestfly anunciou investimentos num aparelho Embraer para voos regionais, já na Praia a aguardar entrar em operação, e 2 aparelhos Twin Otter para adequar a oferta às especificidades do mercado doméstico. Legislação que regula a obrigação de serviço público nos transportes aéreos domésticos será brevemente aprovada. Irá permitir fixar rotas e frequências mínimas que o operador deverá cumprir mediante contrato. Ilhas com fraco fluxo de passageiros como São Nicolau, Maio e Boa Vista irão ser particularmente beneficiadas. A TACV está em fase
de transição de saída da grave crise provocada pela pandemia da Covid-19 no setor dos transportes aéreos. Retomou os voos. A reestruturação e o redimensionamento da empresa irá ser concluída. Um novo aparelho irá ser introduzido na frota e a normalização irá acontecer. A concessão dos transportes aéreos já foi concretizada, com a assinatura de um contrato de concessão com a Cabo Verde Airports, constituída pela Vinci e a ANA. Cabo Verde passa a contar com um operador de referência mundial. Um forte pacote de investimentos nos aeroportos e aeródromos consta do contrato de concessão celebrado recentemente com a Cabo Verde Airports. Maior fluxo de aeronaves e passageiros, maior rendimento comercial dos aeroportos, maior promoção de Cabo Verde enquanto destino turístico e destino de investimentos irão ter um impacto positivo no crescimento da economia e do emprego. No primeiro trimestre de 2023, está prevista a conclusão das obras do terminal do aeródromo de São Filipe no Fogo. A pandemia afetou o desempenho econômico da Cabo Verde Interilhas, a concessionária dos transportes marítimos Interilhas. A retoma tem sido atribulada devido a avarias nos barcos, afetando a regularidade dos transportes, que se agrava em períodos de época alta de transportes de passageiros. A retoma vai ser acompanhada pela revisão do modelo do sistema tarifário e revisão do contrato de concessão para melhorar a prestação de serviço público, limitar a indemnização compensatória ao estritamente necessário para a prestação de serviço público e adequar as especificidades técnicas dos navios da frota a afetar a concessão, às condições de navegabilidade e de infraestruturas portuárias nacionais. Na atividade portuária, está em fase de conclusão a expansão e a modernização do Porto do Maio. Está em execução a construção do terminal de cruzeiros de Mindelo e a construção do Porto de Pescas de Tarrafal de São Nicolau. A construção das instalações terrestres do Porto de Palmeiras já tem financiamento garantido e deverá avançar. A construção de garagens marítimas nos portos da Praia, do Sal, da Boa Vista, do Tarrafal, de São Nicolau e do Maio irá ter um impacto muito positivo nos transportes marítimos de passageiros, com maior segurança, comodidade e conforto. O pós-crise desenha a aceleração de um conjunto de fatores que podem ser favoráveis a Cabo Verde e estão no centro das nossas prioridades. Um maior investimento no capital humano, particularmente nos países africanos. A saúde e a segurança sanitária ganham um especial relevo e destaque no aumento da resiliência e da economia dos países. A aceleração da transição energética e da eficiência energética para reduzir a dependência de combustíveis fósseis. A ação climática para reduzir as emissões e atingir a neutralidade carbónica. A estratégia da água com soluções tecnológicas e energéticas eficientes. A transformação digital e a economia digital para aumentar a eficiência e a produtividade, desenvolver as competências e criar oportunidades de empreendedorismo jovem. O desenvolvimento da economia azul, através da exploração sustentável dos recursos para a criação de riqueza e empregos na pesca, na aquicultura, na indústria conserveira, na exploração da biotecnologia azul, nas atividades de transportes portuárias e de reparação naval, no bunkering, mas assim também na produção de água desalinizada, na produção de energia limpa e no desenvolvimento de competências e de investigação e desenvolvimento na economia azul. São boas tendências também e prioridade de Cabo Verde o desenvolvimento do ecoturismo e o turismo de saúde, assim como a indústria inteligente e verde, enquadrada na transformação digital, na transição energética e na ação climática. Temos já elaborado um documento que sustenta uma proposta fundamentada para a transformação da dívida em capital climático e natural, para o financiamento da aceleração da transição energética, da ação climática, da estratégia de água e cadeia de valor da agricultura, da proteção da biodiversidade e das
zonas costeiras. A localização geoestratégica de Cabo Verde ficará mais valorizada. E devemos reafirmar o nosso interesse no reforço da parceria especial com a União Europeia e no desenvolvimento de relações económicas de estabilidade e de segurança com a União Europeia e os Estados Unidos da América e no aumento de transações comerciais e económicas com o continente africano, particularmente a CDAO e os países africanos de língua portuguesa. A localização, a estabilidade, a abertura ao mundo, a boa governança, a liberdade económica e as vantagens comerciais de integração económica e de parcerias são ativos importantes a proteger e a aprimorar. Cabo Verde é uma democracia de referência a nível mundial. Vamos protegê-la e aprimorá-la. É uma responsabilidade de todos. A justiça e a segurança são importantes para a estabilidade, para a paz social e para a confiança. Um amplo programa de redução de pendências nos tribunais está em curso, assim como para tornar a justiça mais célere no quadro do programa Justiça Mais. Um programa de combate à criminalidade urbana está em curso e com resultados, particular incidência na cidade da Praia. Iremos continuar a reforçar o combate ao crime. A nossa diáspora é um ativo cada vez mais importante para o país. Tem representado a extensão do país, a nação, em várias partes do mundo, com importante participação económica, cultural e desportiva e um forte potencial na criação e atração de competências em diversos níveis a favor de Cabo Verde. Basta ver os nossos grandes desempenhos a nível do futebol, do handebol, do basquetebol, que têm tido a contribuição dos nossos atletas da diáspora e descendente de cabo-verdianos. Termino reiterando que este é o momento de reforçar a confiança no país. Somos uma nação com secular história de resiliência. Ultrapassaremos as crises juntos e junto com os cabo-verdianos, como conquistas do povo cabo-verdiano. Os olhos devem estar colocados no futuro. Muito obrigado.